É uma data inédita para todos nós, na Igreja do Senhor Jesus, quando a gente nunca esperava de termos os templos fechados, né? E como nós estamos hoje, os irmãos em casa, e nesse momento aqui, preparando uma palavra para vocês, que nesse momento quero convidá-los a nós meditarmos um pouco em um versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, é o capítulo 1, versículo 10. Esse texto ele faz parte da leitura diária da lição que seria hoje aqui no templo. No momento que o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Corinto, o problema lá era outro, o contexto era outro. Lá não estavam vivendo um momento de crise por doença e vírus como nós estamos hoje. Por isso eu vou tirar do texto só o versículo 10 para trazer para o momento de hoje, quando Paulo exortava a igreja à questão da união, da unidade e de ter o mesmo pensamento. E diz assim o versículo 10: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Esse é só o versículo que nós estamos tirando para o contexto de hoje. E o que mais nós estamos percebendo nesse momento é uma falta de união, e parece haver uma falta de propósito no meio do povo, quando querem ou quando o povo quer ignorar a gravidade do problema que estamos vivendo. A igreja tem a sua marca como a união, ela é marcada pela comunhão que deve existir. Em algum momento parece que falta essa comunhão. Agora é o momento de chorar mais do que com os que choram. Parece não haver um momento de riso, de gargalhadas. Por mais que falemos e preguemos sobre a alegria da salvação, a esperança que nós temos, e essa esperança para quem tem o Espírito Santo de Deus, e quem tem o Espírito Santo de Deus, essa esperança, ela não traz confusão. E o que nós mais esperamos é em Cristo Jesus, é na volta de Jesus, é o arrebatamento da igreja, é eu e você, partindo para uma eternidade com Cristo, uma vida eterna sem tribulações, uma vida eterna sem doença, uma vida eterna sem vírus, e principalmente sem o maior vírus de todo o tempo, que é o pecado. Então o apóstolo Paulo ele exorta a igreja, chama a igreja para um momento em que ela precisava de falar uma linguagem só. E nós estamos vivendo um momento em que nós estamos subordinados agora às orientações dos governos, das autoridades constituídas, como nós somos orientados a estar sempre intercedendo e orando pelas autoridades constituídas. E agora parece que o povo rejeita a ouvir a autoridade constituída para tratar de uma causa que é comum a todos nós. Então a marca da igreja é a marca, uma delas, a comunhão, porque é uma marca forte, não é? A igreja tem ouvido mensagens, o povo de Deus tem ouvido mensagens bíblicas nos cultos, através das mídias, das diversas opções que tem. E o povo sem Deus também, aqueles que ignoram, têm a oportunidade de ouvir a palavra, mas parece que há um endurecimento de coração. Parece que o povo não quer ouvir Deus falando. E o que acontece então? Agora estamos percebendo algo que Deus está permitindo. É a vontade permissiva de Deus. Quando acontece um momento desse em que nós paramos. Agora os templos estão fechados. O comércio fecha. E o que vai ficar aberto? Principalmente os hospitais. E nós estamos em casa. Aquilo que muitos não gozavam o privilégio, a alegria de ter a família reunida, agora de uma outra forma estamos reunidos. Agora é tempo da igualdade. Não fica fora dessa condição. O rico, o mais sábio, o doutor. Agora é o momento em que todos estão debaixo da mesma situação. E podemos até pensar e afirmar assim: estamos debaixo da potente mão de Deus. O apóstolo Pedro, ele chama a atenção da igreja naquele tempo, quando ele escreveu na sua primeira carta, 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É o momento da união e do fortalecimento começar em casa. É o momento da compaixão e graça. Quando eu começo a obedecer, porque o Espírito Santo, ele habita em mim, e ele me faz pensar no bem que eu devo promover na vida do outro. Eu vou obedecer para que a situação e o problema seja amenizado. Romanos 12, versículo 15 e 16, nós vemos a seguinte palavra: alegrai-vos com os que choram, ou com os que se alegram, e chorai com os que choram, ou com os que planteiam,
Vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E o que mais nós estamos percebendo? Pessoas que estão resistindo a esse momento, como se soubessem mais do que o outro. Agora é o momento de sermos iguais. Há um dito de que perante a lei somos todos iguais, e às vezes isso não acontece, mas perante Deus nós somos todos iguais. O apóstolo Pedro também, escrevendo aos irmãos naquela época, ele fez uma referência de a gente viver compartilhando ou compartilhado, intercedendo, orando por aqueles que também pelo mundo estão padecendo e passando pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas tribulações. É o momento da igreja estar unida, intercedendo por aqueles que estão longe. Há uns 3, 4 dias atrás, eu conversando com meu cunhado, lá nos Estados Unidos, ele disse: eu estou aqui na minha casa sem poder sair. Também lá nos Estados Unidos, não diferente daqui, não diferente de vários países pela Europa fora, não diferente daqui a pouco de uma cidadezinha lá no interior do nosso estado, porque o mal vai se espalhando. Irmãos, é o momento de nós estarmos unidos e de consolarmos uns aos outros. É essa a palavra do apóstolo. A igreja como corpo de Cristo, é um corpo que sofre. Quando o dedo machuca, o corpo todo sofre. E a igreja do Senhor Jesus é espalhada. Irmãos nossos estão passando pela mesma tribulação. É o momento de aproveitarmos agora em casa. A nossa lista de oração, ela aumentou. Se você for anotar item por item, você tem motivo para orar durante todo o tempo que você estaria lá no trabalho, que estaria lá na escola, ou que estaria até mesmo aqui no templo. Então aproveite em casa, crie momentos de alegria, de louvor, de adoração, e peça ao Espírito Santo de Deus que venha de fato te consolar, te confortar, te fortalecer, para que nós possamos juntos sair dessa situação, não é? O Salmo 30, versículo 5, diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. E nós estamos aguardando o amanhecer de Deus. Essa tribulação, essa pandemia pode durar um tempo, mas nós cremos que nós veremos o momento da alegria, o momento da bonança, o momento de termos vencido esse tempo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, nos ajude a vencer esse mal, mas com obediência. Vamos obedecer às nossas autoridades constituídas, vamos obedecer à palavra, não vamos fazer confusão, porque nós precisamos ser fortes para ajudar os mais fracos e juntos vencermos, e amanhã sermos mais felizes do que hoje. Se não for aqui, será na eternidade com Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.